Ceará, a terra do sol. Localizado no nordeste do Brasil, este estado possui um extenso litoral marcado por quilômetros de enseadas com águas mornas e transparentes, cercadas por dunas e coqueirais, característica do clima tropical que predomina durante o ano todo. Conhecer o Ceará é estar diante de uma terra onde as belezas existentes encantam aqueles que a veem. A natureza não poupou esforços para moldar cada pedaço deste paraíso. Em cada trecho da sua costa é possível encontrar locais exóticos, em que as paisagens se confundem com verdadeiros sonhos. O mar e suas águas verdes azuladas se misturam ao azul do céu. As areias cintilantes das praias refletem a luz em momentos de rara beleza. A imagem típica e marcante dos jangadeiros é associada prontamente à coragem e bravura destes pescadores, que dão continuidade ao ciclo passando de pai para filho a arte de se aventurar todos os dias mar adentro em suas jangadas, a fim de extrair do fundo do oceano a sua sobrevivência. Estas jangadas, embora construídas de maneira rústica, onde a madeira e o primitivismo são o principal componente, resistem aos fortes ventos e marés da região. A perfeita harmonia entre estes homens do mar, o seu ambiente e ferramentas de trabalho, ilustra com exatidão o respeito e fascínio que a natureza desperta em todos nós. A atividade pesqueira em muito contribui para o desenvolvimento comercial e industrial do estado. O Ceará é o estado que possui o maior entreposto de pesca do Nordeste, correspondente a 1/3 da capacidade total de armazenamento da região. A grande variedade de espécies marinhas, como peixes, camarões e outros crustáceos, abastece grande parte do Brasil e exterior. A pesca da lagosta movimenta milhões de dólares ao ano em exportação. Os barcos lagosteiros equipados com manzoás, iscas e boias chegam a passar até 40 dias no mar durante a temporada pesqueira. A equipe de mergulhos no Brasil acompanhou durante 2 dias, no povoado de Barra Nova, todo o processo da pesca da lagosta, da captura até a industrialização. As dezenas de lanchas que ficam ancoradas no porto reforçam a importância da pesca lagosteira nesta região. A viagem até os pontos pesqueiros, que ficam a até 30 milhas da costa, é sempre demorada. As lanchas, que são uma espécie de traineira, apesar de possuírem uma certa segurança, balançam muito em função do desenho do seu casco e dos ventos fortes do Ceará. Um dos últimos animais remanescentes da pré-história, a lagosta possui hábitos específicos e curiosos. Migram de um lugar para o outro, se locomovendo pelo fundo, em bandos ou isoladas, em profundidades que variam entre os 15 e 50 metros. Os manzoás são iscados e jogados em fileiras no mar. Esta operação requer um perfeito entrosamento entre a tripulação, sincronizando a direção e a velocidade do barco com o lançamento das armadilhas. Ao serem jogadas, as fileiras de manzoás se estendem por centenas de metros. Mergulhar nestas fileiras e observar as armadilhas montadas sobre o cascalho é extremamente interessante. Movendo-se pelo cascalho, a lagosta é atraída pela isca existente no interior do manzoá. Depois que entra, é impossível a sua saída. A boca da armadilha é posicionada com a parte mais larga no lado de fora. Em busca da isca, diversas outras criaturas ficam aprisionadas dentro dos manzoás. O hábito noturno da lagosta também foi documentado com mergulho noturno em uma fileira de armadilhas. A potente iluminação artificial permitiu uma perfeita visão do escuro mundo submarino. Mergulhar à noite, a uma profundidade de 18 metros, distante 20 milhas da costa, é uma verdadeira aventura. As espécies se diferem daquelas existentes durante o dia. A visão fica condicionada ao alcance da iluminação artificial. Depois de 30 minutos de mergulho noturno, é preciso retornar à embarcação. Já no dia seguinte, a operação de retirada dos manzoás é sempre cercada de expectativa. Alguns chegam sem nada dentro, outros com até 15 lagostas.
Depois de uma primeira triagem, os pequenos exemplares são devolvidos ao mar. Após um dia e uma noite no mar, é hora de retornar ao porto. Já no frigorífico, a lagosta é cuidadosamente selecionada. O fim do processo se dá com o resfriamento e embalagem do crustáceo, ficando pronto para exportação e o consumo em restaurantes por aqueles que apreciam a sua saborosa carne. Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. Com esse nome, foi rebatizado o forte holandês de Schooneborg, quando os portugueses o conquistaram em 1654. Do antigo povoado que se desenvolveu ao redor do forte, apenas o primeiro nome permaneceu até hoje. Com quase 2 milhões de habitantes, Fortaleza é uma metrópole em que os costumes e raízes ainda são preservados. Cidade plana, de altitude média relativamente baixa, em torno de 20 metros, ocupando uma área de 336 quilômetros quadrados, Fortaleza possui uma concepção urbana moderna. Os seus prédios de arquitetura arrojada, suas ruas e avenidas bem sinalizadas e arborizadas, contrastam com uma orla marítima repleta de dunas e coqueirais. Quinta capital brasileira, a cidade está localizada no litoral centro do estado. Banhada pelo Oceano Atlântico e muito próxima da linha do Equador, possui um clima quente e úmido. O sol está presente durante quase o ano todo, só dando lugar à estação chuvosa por um período muito curto de tempo, o que acentua o verde da sua vegetação. A hidrografia da capital cearense é basicamente formada pelos rios Ceará a oeste e Cocó a leste. Este rio também cede o seu nome ao Parque Ecológico do Cocó, uma reserva com 472 hectares de florestas e bosques em plena cidade. Sua população é resultante da miscigenação indígena e portuguesa que produziu uma gente bonita, simpática e acolhedora. Nomes de realce nacional e internacional, como a do romancista José de Alencar, mesclam-se os de artistas anônimos, verdadeiros mestres na arte de esculpir, pintar e trançar. A figura ímpar das rendeiras, que com seus bordados, labirintos e rendas, demonstram incríveis habilidades manuais. Local de parada obrigatório aos que visitam Fortaleza é a Feira de Artesanato do Calçadão da Avenida Beira-Mar. Em suas barracas é possível admirar todas as manifestações do artesanato estadual. A rica variedade de estilos desses artesãos retrata um pouco da cultura desse povo. Sua cadeia de shopping centers é bastante diversificada. Todas as principais lojas e magazines do país se estabeleceram por aqui, visando o mercado consumidor plenamente ativo. O centro da cidade, onde pulsa o coração financeiro de Fortaleza, abriga a Praça do Ferreira. Recém-restaurada, esta praça é o principal logradouro da cidade. Ainda no centro, a Catedral Metropolitana se destaca pela sua construção em estilo gótico. As suas torres alcançam 75 metros de altura. Concluído na primeira década do século e preservado até hoje, o Teatro José de Alencar é o mais importante conjunto arquitetônico do Ceará, onde se destaca a sua estrutura metálica desenhada em arquitetura eclética. Pelo porto do Mucuripe, são escoados uma grande parte dos produtos de exportação do estado. Com um calado que varia entre 3 e 10 metros, por ali há também um cais graneleiro e um pier petroleiro. Próximo ao cais do porto, encontra-se o antigo farol do Mucuripe, construído em 1844 por escravos em estilo barroco. A indústria do turismo é uma das mais importantes deste estado. Os milhares de visitantes que anualmente vêm em número cada vez maior em busca de suas belezas encontram uma infraestrutura bem montada para atendê-los. A vasta cadeia hoteleira é bastante diversificada, proporcionando àqueles que a visitam variadas opções de acomodação. A importância como é tratado o turismo pelos cearenses atesta o respeito que é dado a esta fonte de divisas. Os que aqui virem sempre encontrarão uma acolhida simpática, o que torna a visita ainda mais agradável. Fortaleza possui belas praias que, juntamente com outras do litoral do estado, têm fama internacional. Barra do Ceará.
Tudo começou aqui com o desembarque dos portugueses em 1603. Local onde deságua o rio Ceará, esta praia é pequena e reta, com areias claras e fofa. A vista da orla marítima ocidental de Fortaleza é uma das características da praia de Iracema. Local de ondas fortes, aqui começa o calçadão da beira-mar. Continuando, encontraremos a praia de Meireles. Subdividida pelos nomes dos clubes da sua orla, neste trecho concentram-se coqueiros e jardins. Grande parte dos hotéis, bares e restaurantes também estão localizados nesta praia. A enseada do Mucuripe é a mais utilizada pelos jangadeiros, que aproveitam suas águas tranquilas para fundear suas embarcações. A imagem das jangadas reunidas num só lugar realça a beleza desta praia. Uma curiosidade é a estátua de Iracema. Este monumento, que tem o nome da legendária protagonista de um dos romances alencarianos, está localizado aqui, e não na praia de Iracema. Reta e extensa, a Praia do Futuro é a mais movimentada da capital. Esta faixa de areia clara e fofa, cercada por dunas, é frequentada por milhares de pessoas que vão em busca de lazer. Ponto de paquera e encontro dos jovens, a Praia do Futuro é uma das mais belas de Fortaleza. O Porto das Dunas é uma praia reta, com águas mornas e límpidas. Suas areias clara e fina formam dunas de até 50 metros de altura. Sua principal atração é o Beach Park, um dos maiores parques aquáticos da América do Sul. Piscinas com a mais variada concepção ocupam centenas de metros quadrados de espelho d'água. Escorregas e tobogãs com 40 metros de altura também fazem parte deste parque. Tudo isso em frente a 700 metros de praia. Esportes náuticos, passeio de bugre e ultraleve proporcionam emoções no Beach Park. As belezas de Fortaleza continuam ao pôr do sol. É quando entra em cena o brilho da iluminação de uma das noites mais movimentadas de todo o Brasil, em que a diversidade de opções estão presentes todos os dias. A Volta da Jurema é o local que concentra uma grande parte da vida noturna da cidade. Antes mesmo do anoitecer, seu calçadão, na Avenida Beira-Mar, é tomado por dezenas de pessoas. O intenso tráfego de automóveis dá um brilho a mais neste trecho da orla marítima. De forte influência marítima, esta metrópole possui uma ampla variedade de restaurantes especializados em pratos regionais e frutos do mar. A cozinha internacional e as variadas tendências da gastronomia também são possíveis encontrar por aqui. A intensa vida noturna da capital cearense é fortemente marcada pelo Pirata, um bar eclético que reúne às segundas-feiras milhares de pessoas nos seus shows de forró e outros ritmos que fazem, segundo o jornal norte-americano Washington Post, a segunda-feira mais agitada do planeta. Seus charmosos barzinhos e boates completam a noite de Fortaleza, prometendo muita alegria e divertimento. O número de belezas do Ceará é descoberto à proporção que viajamos pelas suas modernas e bem sinalizadas rodovias em busca de verdadeiros paraísos ecológicos. Distante poucos quilômetros da capital, a Praia de Cumbuco é um exemplo de rara beleza. No seu mar azul, há sempre uma jangada navegando e em sua longa faixa de areia, muitos coqueiros. Os cavalos utilizados pelos nativos estão presentes na paisagem. Nas suas altas e extensas dunas, é possível sentir a emoção de um passeio de bugre fazendo manobras que chegam a desafiar as leis da gravidade. Os nativos deslizam pelas encostas das dunas em pranchas de madeira, tornando diferente e curiosa esta maneira de surfar. A visão de Cumbuco de cima das dunas é uma das mais bonitas desta praia. Nesta região também situa-se a Lagoa do Banana, local apropriado para as mais diversas modalidades de esportes náuticos. Logo depois de Cumbuco está o Pecém, vila de pescadores nativos, repleta de coqueirais, que contrastam com o céu. No Pecém, a tranquilidade de estar em paz, próximo à natureza, é constante. Seguindo pelo litoral oeste, vamos encontrar a praia de Itaíba, uma praia extensa com alguns pontos de recifes e coqueiros. O mar de Itaíba possui as águas sempre limpas e...
A 100 quilômetros de Fortaleza, Paracuru é uma das localidades preferidas pelos veranistas. As belezas das praias desta cidade estão nas altas dunas, muito próximas ao mar. O fundo de recifes proporciona ondas muito boas para o surf. Famosa aqui no exterior, Jericoacoara é definida por publicações estrangeiras como uma das praias mais bonitas do mundo. Habitada antigamente por índios, este paraíso foi descoberto por pescadores da região. A origem do nome exótico é explicada pelo senhor Joaquim Pedro Canuto, nativo com 85 anos, antigo pescador e poeta. Aqui era Serrote do Jacarequara, mas hoje não é Jacarequara, é Jericoacoara, porque a tribo dos índios que moravam aqui era a tribo Jeri, e Quaquá, as curicacas que cantavam. Isso foi o que aconteceu. A área de proteção ambiental, Jericoacoara, vem resistindo bravamente aos frequentes avanços do fluxo turístico. A distância nunca inferior a 5 horas por terra, a partir de Fortaleza, e as estradas que em muitos trechos passam por dunas, lagos e atoleiros, dificultam muito o acesso, só tornando possível em veículos com tração nas 4 rodas. Porém, todas as dificuldades são plenamente recompensadas ao chegar em Jericoacoara. Traduzir em filme as belezas de Jeri é ter sempre a sensação de estar faltando mostrar alguma coisa. Ao ser admirada de uma duna com mais de 40 metros de altura, Jericoacoara proporciona o prazer maravilhoso de uma visão panorâmica deste recanto. A Praia do Porto, em frente à vila, abriga embarcações primitivas dos nativos. Estas canoas, com as suas velas misturadas aos coqueirais, oferecem belíssimas cenas aos que podem apreciar este local ainda um pouco selvagem. Cartão postal de Jericoacoara é a Praia da Pedra Furada. As formações rochosas existentes por aqui foram pacientemente esculpidas pela natureza durante séculos. A erosão se incumbiu de dar formas a estas pedras. As rochas que brotam da areia tornam a Praia da Pedra Furada uma das mais belas e curiosas. Os visitantes que caminham durante 1 hora para chegar aqui são retribuídos com um belíssimo visual. Além da beleza estética que esta pedra proporciona, ela é o testemunho vivo da estabilidade sísmica da região. O Serrote de Jericoacoara é a parte mais alta deste lugar. Com 220 metros de altura, o horizonte visto daqui se perde na extensão de suas praias, campos e desertos de dunas. Os visitantes que chegam por aqui, vindos de todas as partes do mundo, encontram diversas opções de hospedagem, todas muito simpáticas e agradáveis. A leste de Fortaleza está a Praia de Morro Branco, praia larga e de faixa costeira bastante singular. Suas dunas de relevo irregular são compostas de areias coloridas naturalmente. A Praia de Canoa Quebrada fica localizada no litoral oriental do estado. A fama deste lugar corre o planeta. Meca dos mochileiros e naturalistas, seus atrativos naturais justificam. O mar esverdeado e de tombo é navegado pelas jangadas locais que partem e chegam de longas jornadas a toda hora. Falésias avermelhadas moldam-se com o passar dos tempos. A meia-lua e a estrela esculpidas nas falésias são símbolo de Canoa Quebrada. O povoado local fica 20 metros acima do nível do mar. Local ainda primitivo, daqui é possível avistar toda a praia. O artesanato local é fabricado por artistas que utilizam os diferentes tons dos grãos de areia para criar e emoldurar paisagens e desenhos inusitados dentro das garrafas transparentes. O resultado final é um belo trabalho. As belezas do Ceará vão além das suas terras e continuam no seu mar. Com vários locais para a prática do mergulho autônomo, este estado é privilegiado por águas cristalinas de grande visibilidade que escondem uma abundância de vida marinha. Distante 20 milhas da costa de Fortaleza, localiza-se a Pedra da Risca do Meio. Este local é um dos mais próximos do litoral cearense para o mergulho autônomo. A saída do porto do Mucuripe para a Risca do Meio aconteceu numa manhã ensolarada, com ventos a 18 nós.
Aos poucos, os prédios de Fortaleza ficavam para trás. Após alguns minutos de navegação nas águas tranquilas da enseada do Mucuripe, na saída da barra, as ondas iam aumentando. Os equipamentos de mergulho já preparados sobre o convés, pronto para serem usados. Após 2 horas de viagem, a embarcação fundeou em cima da pedra da risca do meio. O mar agitado dificultava qualquer operação na superfície. Agora é só colocar os equipamentos e cair na água. As fortes correntezas rapidamente afastavam os mergulhadores para longe do barco. Com profundidade variando entre os 24 e 25 metros, a risca do meio é uma formação de pedras corais e algas ocupando uma extensão de 3 quilômetros. Este aglomerado de pedras é o habitat de centenas de espécies marinhas, onde se destacam a grande quantidade de peixes coloridos e ornamentais. As cocorocas, que nadam em cardumes, passam diante da câmera. O peixe-soldado ou tricolor é uma espécie costeira. São encontrados nadando solitários entre as pedras e tocas do fundo. O peixe-anjo é encontrado geralmente aos pares ou pequenos grupos. Nadam lentamente pelo fundo. Corpo alto e ovalado, este peixe é bastante colorido. O budião-batata pode atingir até os 70 centímetros de comprimento. A sua cor varia conforme a idade e sexo. Este, muito curioso, se aproximou bastante. O peixe-trombeta possui uma forma esquisita. De corpo alongado e mandíbulas em forma de bico, esta espécie ocorre em todos os mares tropicais do mundo. Enormes esponjas também são encontradas na risca do meio. Mergulhar por aqui é marcar encontro com a mais variada forma de vida marinha. Os jaguariçás fogueira ou mariquitas são peixes bastante curiosos. Gostam de ficar olhando o que está acontecendo ao redor. Seu dorso vermelho fogo brilha nas rachas, entradas ou dentro das tocas. O salema pode atingir, quando adulto, até 40 centímetros e pesar 1,3 kg. Grandes cabeços de coral se incrustam entre as pedras da risca do meio. O colorido intenso dos corais e as cores vivas dos peixes daqui parecem fazer parte de um imenso aquário. O peixe cirurgião ou lanceta alimenta-se de algas. Seus espinhos, bastante afiados, estão localizados na base do pendúculo caudal, que é móvel para sua defesa. O amarelo e azul é um peixe bicolor muito bonito. O peixe-esquilo é bastante assustado. Já o paru preto é calmo. Seu corpo, em formato de lua crescente, chega a atingir os 45 centímetros. Manso, esta espécie não teme a presença humana, deixando facilmente o mergulhador se aproximar. O peixe-borboleta possui um focinho pontudo e boca pequena. Corpo amarelado ou esbranquiçado, costuma se esconder quando ameaçado. Após 30 minutos de mergulho, a volta à superfície. A vista do barco fundeado é sempre agradável. A 80 quilômetros do litoral leste de Fortaleza fica o Canal das Arabaianas, um dos locais submersos mais exuberantes do Ceará.
Distante da costa, a viagem nunca demora menos que 4 horas. Local muito fundo, com a profundidade média de 40 metros, o tempo de descida e subida é longo. As águas limpas possibilitam uma visibilidade de 30 metros, o que dá uma perfeita visão das Arabaianas. Mergulhar neste canal é um encontro marcado com uma quantidade e variedade de peixes grandes. Os cardumes de barracudas existentes por aqui impressionam. Este peixe, que pode atingir até os 3 metros de comprimento, possui um corpo alongado, fusiforme e uma grande boca com caninos evidentes em ambas as mandíbulas. Carnívoras e extremamente vorazes, as bicudas, como são conhecidas no Nordeste, atacam velozmente com o impulso da sua poderosa nadadeira caudal. Potencialmente perigosas aos banhistas e mergulhadores, ao contrário do tubarão, a barracuda não se intimida com a presença humana. Curiosas e destemidas, com frequência costumam acompanhar e se aproximar dos mergulhadores. O sargo de beiço é encontrado em agregações dentro das tocas e rachas do fundo. Procuram alimentos nadando entre as pedras. Local de muitas pedras e corais, estas formações parecem que foram arrumadas propositadamente. Nas tocas e passagens, é sempre possível admirar as paredes coloridas com um ou outro peixinho. A variedade de corais recobrem praticamente toda a superfície das pedras. Verdadeiras nuvens são formadas pelos peixes. Milhares e milhares de espécies nadam por todos os lados. O Canal das Arabaianas fascina a todos que mergulham. É inacreditável a quantidade de peixes existentes por aqui. Muitas vezes, a muralha de peixes atrapalha a visão. O coral esponja se desenvolve ao longo de décadas. Esta formação orgânica é responsável pela existência e concentração de inúmeros seres marinhos. Os enormes cabeços de coral parecem aflorar do fundo de areia. Os variados cardumes de peixes se misturam entre si. A moreia verde pode atingir até os 2,5 metros de comprimento. Durante o dia, fica intocada vigiando os arredores. A sua cauda musculosa fixa-se no fundo da toca, enquanto o resto do corpo e a cabeça permanecem de fora. Porém, não sai da toca para atacar ao homem. Mas, se for molestada, certamente morderá. Os parus brancos são peixes pelágicos.
Nadam sempre à meia água ou próximos à superfície. O serigado-gato, ou garupa-mármore, possui um corpo marrom avermelhado. A sua ocorrência se dá nas águas tropicais do Oceano Atlântico e Pacífico. A robustez e as pintas brancas existentes por todo o seu corpo são características marcantes dessa espécie. O dentão é reconhecido pela mancha clara na forma de triângulo abaixo do olho. Este peixe, que habita as águas profundas, pode atingir os 30 quilos de peso. Os mergulhadores avançados que submergirem nesse paraíso ecológico jamais esquecerão. Depois do passeio, é o momento de retornar ao Cabo Guia. Até a superfície ainda existe um longo caminho a ser percorrido. A 60 milhas de Fortaleza e a 35 da costa está localizado um dos melhores locais para o mergulho do Brasil. O naufrágio do navio do Pecém. Torpedeado por um submarino alemão durante a Segunda Guerra Mundial, no dia 13 de janeiro de 1943. 36 tripulantes chegaram com vida em Fortaleza. O comandante do navio foi detido a bordo do submarino como prisioneiro. Com 120 metros de comprimento, este cargueiro inglês, chamado de Baron Desmond, está naufragado a 32 metros de profundidade até o fundo de areia e a 25 metros até o convés. Hoje, o navio do Pecém é o habitat de uma enorme variedade de peixes. O difícil acesso e a grande distância obrigou a expedição a sair à noite. Após o transporte dos equipamentos para o Conde Clermont, rapidamente o porto do Mucuripe foi deixado para trás. As luzes de Fortaleza cada vez ficavam mais longe. Depois de uma hora de viagem, os pontos luminosos no horizonte fundiam-se parecendo uma grande listra de luz. O GPS indicava o rumo a ser tomado. Foi quase a noite toda de viagem. De manhã, já afundeado sobre o navio, ventos fortes, grandes ondas e nuvens carregadas se formavam no céu. Logo o sol foi abrindo e o tempo melhorou. Os mergulhadores equiparam-se para o que, com certeza, seria um mergulho fantástico. As ondas ainda continuavam grandes, porém este desconforto só é sentido na superfície. Depois da profundidade de alguns metros, esta turbulência desaparece. Aos poucos, as formas do navio iam aparecendo. Os cardumes com centenas de espécies nadam sobre o convés. Os ferros retorcidos do casco formam montanhas de sucata. O navio estava carregado de carvão mineral, que até hoje permanece nos seus porões. As barracudas, muito curiosas, logo se aproximam. Estes belos peixes são abundantes por aqui.
Ao se penetrar por entre os escuros porões do navio, a sensação é de estar em um imenso salão. Devido à escuridão do interior, é sempre necessária a utilização de iluminação artificial. Dentro é possível o encontro com diversos peixes. Nadar entre os destroços do navio do Pecém é uma aventura só vivida por poucos mergulhadores. Bastante destruído, poucas partes ainda podem ser reconhecidas. O guindaste de proa tombado sobre a areia é um exemplo. Sobre o convés, camada de corais se desenvolveram ao longo de 50 anos. Rapidamente, o peixe-esquilo se entope. O peixe-anjo é muito encontrado aqui. O mero pode pesar até 450 quilos. Este peixe possui um corpo robusto e grande, cabeça larga e olhos relativamente pequenos. Apesar da aparência de animal pré-histórico, o mero é muito dócil. É encontrado geralmente dentro de tocas, junto a grandes lajes, pilares de construções e embarcações afundadas. Inofensivos, confiantes e curiosos, permitem facilmente a aproximação do homem. O cardume de paru branco passa bem perto da câmera. As escamas prateadas refletem todo o brilho incidente. O lanceta posa para ser filmado. Às vezes, os mergulhadores penetravam por pequenos espaços entre as vigas e o chão. Passeiam pelo porão do navio e saem pelas ferragens para encontrar do outro lado para o preto que se deixa filmar sem cerimônia. As enormes cavernas do navio do Pecém são paredões com quase 7 metros de altura.
Cardumes e mais cardumes circulam entre as ferragens deste cargueiro. O mergulhador e a barracuda nadam lado a lado em um momento de rara beleza. Muitas espécies de peixes habitam o navio do Pecém. O casal de peixe-borboleta passeia sobre o carvão mineral espalhado sobre o fundo. Vários cardumes de peixe-galo de penacho passam por todos os lados. Por fora do navio, é possível vislumbrar toda a imensidão deste naufrágio. Nadando na popa, podemos avistar o leme. Com a sua estrutura ainda bem conservada, este é o local com a maior profundidade desse mergulho, 32 metros. Ainda na popa está o canhão do navio. Apesar de não ser um navio de guerra, todos os cargueiros da época da Segunda Guerra Mundial eram obrigados a portar um canhão. O casal de Raia Jamanta nada a meia água. Vão e voltam de lugar a outro. A silhueta deste enorme peixe, que chega a medir 7 metros de diâmetro e pesar 2 toneladas, contrasta com a claridade da superfície. A raia-manteiga possui um corpo romboide, bem mais largo que longo. As suas nadadeiras, em forma de asa, lhe confere a aparência de uma mariposa. A curta cauda possui um ou mais espinhos serrilhados. Esta espécie mede, em média, 1,5 metro de largura e pesa 30 quilos. Mais um porão convida os mergulhadores a explorá-lo. O vermelho vivo das mariquitas brilha na escuridão do interior do navio. A iluminação dentro do porão dá um colorido a este imenso salão. O navio abriga quase todas as espécies de peixes tropicais.
Cada vez mais, os mergulhadores penetravam pelos porões do navio do Pecém para depois saírem por entre as frestas. As formações de coral cérebro também são encontradas por aqui. O cardume de donzelas se fundem ao cardume de peixe-galo de penacho. Estes peixes, que nadam ordenadamente, como se fosse uma esquadrilha, obedecem à mesma direção, sempre seguida por todos. Passam diante da câmera em grande velocidade. É o fim deste mergulho fantástico. Aos poucos, os mergulhadores retornam à superfície. Depois de emergir alguns metros, o casco do Conde Clermont pode ser avistado. A visão da superfície é confortadora. Já é tarde. Está na hora de arrumar os equipamentos, levantar o ferro e voltar à terra firme. Depois de navegar durante 3 horas em alto mar, já era possível avistar a costa. O pôr do sol em alto mar proporcionou uma belíssima imagem no fim da tarde. Enfim, Fortaleza. Chegamos em casa.